Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira eu vou contar para vocês qual é o meu melhor palpite sobre os motivos que trouxeram o Atlético até a crise que o clube está vivendo. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque a crise está instaurada no Atlético Paranaense, isso me parece bastante evidente. E tudo parece ter ficado ainda pior depois da derrota da noite do último sábado, quando o Atlético Paranaense perdeu por 2-1 para o Vila Nova, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e o placar acabou ficando barato quando a gente coloca na equação o péssimo desempenho dos comandados do técnico interino português João Eduardo Correia. E eu sei que nas redes sociais os diagnósticos mais simples e talvez até mais rasos já foram feitos e repetidos à exaustão, que o João Eduardo Correia não é técnico pro Atlético, que é mais um estagiário, que o elenco é muito fraco, que ninguém presta, que a diretoria é péssima e assim por diante. Mas eu penso, com base em uma série de motivos que eu vou trazer aqui para vocês, que a crise do Atlético ela é sistêmica, ela envolve um pouco de tudo. E isso não é uma coisa que começou agora. A bomba pode estar estourando agora, mas é consequência de ações que foram feitas não somente em 2024, como a maioria costuma colocar como marco inicial de tudo que está acontecendo, mas nos últimos anos. Porque se vocês forem pegar o último grande momento de glória do Atlético, e eu vou colocar isso lá em 2019 na Copa do Brasil e não em 2021 na Copa Sul-Americana, vocês vão perceber que tudo se alinhou de uma maneira muito positiva para que o Atlético criasse um ciclo virtuoso. E o que eu quero dizer com isso? Para que o Atlético continuasse executando bem aquilo que conseguiu articular. Alguns vão dizer que a diretoria fez de maneira intencional, outros vão dizer que foi por acidente, que o Atlético de vez em quando monta uma equipe sem mérito nenhum da sua diretoria, que tem pouco interesse por futebol, e me parece que realmente tem pouco interesse mesmo. Mas em 2019, no finalzinho de 2019, a gente tinha um Atlético que perdeu o Thiago Nunes, que aceitou uma proposta para comandar o Corinthians no início do ano de 2020, mas principalmente o que o Atlético tinha era uma diretoria e um departamento de futebol estruturados para trabalhar e manter esse clube funcionando. O Atlético tinha naquele momento o projeto de aspirantes como o grande estandarte das suas categorias de base, e não custa relembrar que o Santos veio da base, como o Vento viria da base alguns anos depois. O Léo Pereira é um jogador que foi formado nas categorias de base do Atlético, assim como o Renan Lodge. E o Bruno Guimarães, por exemplo, que no final de 2017 estava em vias de ser devolvido para o Osasco Audax, ganhou todo um novo fôlego a ponto de se tornar um dos principais destaques de um Atlético multicampeão em 18 e 19, e também um dos principais destaques depois do Lyon e agora do Newcastle, né? Então, esse projeto de aspirantes ele era fundamental, ele permitia que um Atlético que investe muito nas categorias de base, investe mesmo, isso não é questionável, os números estão aí para quem quiser vê-los, permitia que o Atlético que investe tanto na sua base tivesse uma porta de acesso das categorias de base para a equipe principal, porque a partir do momento que esses meninos jogavam o Campeonato Paranaense, a torcida de maneira inconsciente identificava um, dois ou três jogadores que julgava mais interessantes e começava a pedi-los na equipe principal, ainda que não houvesse por parte do treinador responsável um grande interesse em utilizá-los em um primeiro momento. Então isso acabou acontecendo com o Christian, com o Lucas Halter, enfim, com outros jogadores que foram mais ou menos úteis ao longo do tempo, mas todos oriundos desse sistema de transição que funcionou e que foi abandonado no início de 2023, porque o Luiz Felipe Scolari, convertido de treinador em diretor técnico, escolheu o seu ex-auxiliar Paulo Turra para comandar a equipe principal do Furacão, e como o Turra não tinha nenhum lastro que justificasse a sua escolha para o cargo de treinador, o Filipão, sob o pretexto de dar ritmo de jogo para a equipe, acabou colocando o Atlético primeiro em um primeiro momento como equipe mista para disputar o campeonato estadual. E aí todo o projeto de aspirantes perdeu força de maneira quase que completa. Tá? O Atlético realmente entra com a equipe principal no Campeonato Paranaense, ganha com todos os méritos, com vantagem até pela falta de concorrentes de mesmo nível naquele momento, mas o projeto de aspirantes morre ali, sendo que já havia sido enfraquecido
anteriormente, no início de 2022, que o Atlético entrou como equipe mista no campeonato estadual e não como equipe de aspirantes. Então, as categorias de base, que deveriam ser parte importante, fundamental do projeto do clube, acabam perdendo muita relevância e a principal ferramenta de transição que o Atlético tinha na sua estrutura para permitir que esses meninos cheguem na equipe principal se perde ali. A ponto de que nos últimos anos, né, desde 2023, os poucos jogadores que chegaram das categorias de base na equipe principal tiveram muita dificuldade para isso. Né? A única exceção talvez seja o Bento. Então, gente, ali um pilar fundamental daquele Atlético vencedor foi destruído. Na sequência, a gente tem a questão da perda da identidade de jogo institucional. O Atlético, enquanto foi vencedor 18-19, tinha o famoso jogo CAP, que eu muito desprezei em algum momento, mas não pela existência de uma maneira do clube jogar, mas porque eu já tinha a impressão naquela época de que era mais um discurso do que uma prática, porque ter um jogo institucional, ter um modelo de jogo que o Atlético aplicasse de maneira global dentro da sua equipe principal e nas categorias de base, vai muito além de fazer um PowerPoint, uma apresentação, ou ficar discursando em redes sociais, ou quer que seja. Tem a ver com você delimitar, pelo menos em linhas gerais, qual é o tipo de futebol que o clube quer jogar, contratar treinadores coerentes com esse modelo de jogo e principalmente ter um diretor metodológico, que em algum momento foi Eduardo Barros, com os méritos e as falhas que teve, alguém que estruturasse esse modelo de jogo e principalmente a metodologia de ensino desse modelo de jogo, desde as categorias de base até a equipe principal, os treinamentos, as ferramentas utilizadas para que todo mundo pudesse absorver isso de maneira mais uniforme. Porque aí quando você tem um menino chegando na equipe principal, ele vai estar acostumado, pelo menos em linhas gerais, com aquilo que ele vai encontrar lá em cima. E o Atlético, em determinado momento, demite o Eduardo Barros. É bem verdade que é um profissional que eu mesmo considero bastante descartável, questionável, de competência duvidosa, mas o Atlético nunca mais teve esse diretor de metodologia destacado. E o Atlético precisaria disso, precisaria de alguém para tomar decisões a nível técnico, né, em termos de desenvolvimento e aplicação da metodologia de jogo. E principalmente precisaria, além desse coordenador metodológico, de um diretor de futebol que o Atlético só teve quando quis. Porque em um primeiro momento a gente tem a saída do Paulo Autuori, né, acho que no início de 2022, se a memória não me engana, e o Atlético mantém esse cargo vago até o momento em que o Filipão, depois de abandonar, entre muitas aspas, a carreira de treinador, porque agora a gente sabe que ele não fez isso, assume o cargo de diretor técnico, o Atlético vai se mantendo sem. Entre Autuori e Filipão, e depois entre Filipão e a volta do Autuori. E se não tivesse ficado livre o Paulo Autuori depois de fazer um trabalho bastante questionável no Curitiba, talvez o Atlético nunca mais tivesse um diretor técnico de futebol, como não tem desde a última saída do Autuori no final da última temporada. O Atlético é um clube que despreza quase que de maneira institucional, até por uma questão da diretoria, a presença desses profissionais com conhecimento de campo para poder estruturar um projeto, a ponto de que o Atlético, a cada 6 meses, um ano no mais tardar quando demora, reformula todo o departamento de futebol, todo o departamento de scout, como se isso não tivesse impacto nenhum naquilo que a gente vê dentro de campo. E tanto tem que o clube sai de multicampeão 18-19, campeão da Sul-Americana 2021 e finalista da Libertadores 2022, para um clube que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro pouco tempo depois, com poucas perspectivas de melhora a curto e médio prazo. E além de tudo isso, a gente ainda teve no caminho, como cereja do bolo, um centenário que foi muito propagandeado, foi muito alardeado pela ala política ligada ao presidente Mário Celso Petralha, com inúmeras promessas de sucessos muito difíceis de serem cumpridas por conta da diferença de investimento entre o Atlético e os principais candidatos no futebol brasileiro e sul-americano, mas que gerou uma expectativa enorme, que não foi correspondida dentro de campo, muito pelo contrário, e quando não correspondida, quando o desempenho em campo não atingiu o patamar que a torcida esperava, toda essa expectativa se converteu em raiva e frustração. E o torcedor está, desde a metade do ano passado, mais ou menos, cada vez mais frustrado, cada vez mais irritado, cada vez mais propenso a ofensas, a vaias, seja a diretores, a treinadores, a jogadores do Atlético, inclusive dentro da Liga Arena. Isso é uma preocupação minha, porque o Atlético, segundo se tem informações de dentro do clube,
geralmente já existe uma percepção por parte do elenco, diretoria, departamento de futebol, de que a pressão é muito grande, que o mental realmente está sempre muito complicado, porque é mais difícil pro Atlético em alguns momentos jogar fora da arena do que dentro. Então, gente, a gente tem aí um grande problema, porque por mais que os responsáveis pela crise, por essas circunstâncias, sejam diretores, treinadores, jogadores, principalmente a ala da diretoria que é eleita, a parte política, o Petralha, o Martiolari e companhia, a verdade é que esse comportamento da torcida tem sim tido um reflexo negativo naquilo que a gente vê dentro de campo. E quando a gente tem todo esse conjunto apresentado de maneira combinada, né, juntamente com inúmeras trocas de técnico, enfim, coisas que a gente já falou aqui no canal, o que acontece é uma combinação tão grande de fatores negativos que mesmo aquilo que se faz de positivo não funciona. Então, por exemplo, o elenco desse ano, eu vou voltar a repetir, ele é perfeito? Não, ele tem lacunas. Agora, quando a gente coloca ele lado a lado com elencos de Série B de Campeonato Brasileiro, a gente percebe que, em linhas gerais, o Atlético tem um elenco tecnicamente mais qualificado. Pelo menos em teoria. O que a gente não vê é isso sendo colocado na prática. E é justamente sobre isso que eu quero dizer. O Atlético tem uma série de potenciais estruturais, técnicos, eventualmente táticos, que não chegam a aparecer dentro de campo por conta desse conjunto de fatores. E alguma coisa precisa mudar para que isso aconteça. A diretoria poderia contratar um elenco fartíssimo de grandes jogadores, pagando uma fortuna? Poderia, mas a gente sabe que não vai. A informação é que o Atlético não deve fazer grandes investimentos na próxima janela de transferências. A diretoria poderia contratar profissionais competentes e mantê-los no clube durante algum tempo para que o Atlético pudesse se estruturar no departamento de futebol? Poderia, mas a verdade é que isso é bastante difícil de prever e eu acho pouquíssimo provável que aconteça. Então qual é a solução, você me pergunta? Eu acho que é difícil o Atlético sair dessa situação agora, mas alguém tem que dar um passo à frente. E aí o que eu tenho dito nas redes sociais não é de hoje, e vou dizer talvez pela primeira vez aqui do canal, é que talvez esse passo à frente tenha que ser dado pelo torcedor. Talvez a torcida, por mais que tenha toda a razão em cobrar, em xingar principalmente diretores, porque foram eles os grandes responsáveis por todos esses problemas que foram narrados aqui no vídeo de hoje, precise respirar um pouco fundo e tirar pelo menos a mão da garganta dos jogadores, do elenco, para que dentro de campo, principalmente na arena, o Atlético resgate parte da força que fez com que tantos jogadores em entrevistas, podcasts de companhia, indicasse a arena como um estádio muito difícil, onde é muito difícil jogar como sendo visitante. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Sim, o time não está jogando nada. Sim, o trabalho do treinador, mesmo do interino nesse momento, é questionável. Mas a torcida precisaria pegar esse grupo no colo, como já fez com elencos mais fracos do que esse, inclusive em Série A de Campeonato Brasileiro, e conseguiu manter o Atlético na primeira divisão. A força da torcida do Atlético, quando bem direcionada, é muito poderosa, transforma de maneira muito significativa aquilo que a gente vê dentro de campo. Só que quando a gente reconhece como essa força como sendo algo importante, ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que essa força ela pode ser aplicada para o bem e para o mal. E nesse momento, a frustração, a raiva, a decepção foram tantas em 2024 e 2025 por erros da diretoria que essa força tem sido aplicada de maneira muito negativa dentro de casa. Então, se o torcedor conseguir respirar fundo, se acalmar e entender que o Atlético precisa dele nesse momento, que o Atlético não são os diretores, não são o presidente, o vice-presidente, o diretor de finanças, e que o Atlético não são nem o seu treinador, nem os jogadores, o Atlético são a instituição e os seus torcedores, talvez a gente consiga dar um primeiro passo, ou fincar um primeiro passo importante, para que comece uma transformação desse ambiente, para que o Atlético possa, com a força da torcida, conseguir, de repente, alguns resultados dentro da arena, com esses resultados, resgatar parte da confiança de jogadores importantes que existem no elenco hoje, esses jogadores ganham aí desempenho, dão volume para o trabalho do treinador e a gente consegue até o final de dezembro ter alguma coisa minimamente coesa, coerente, competitiva para entregar. E aí, logicamente, se o Atlético conseguir chegar mais perto do seu potencial técnico, mais perto daquilo que a sua estrutura e a sua capacidade tem para oferecer, o Atlético tem sim boas chances de subir para a Série A.
Então, gente, o que eu tô querendo com esse vídeo de hoje é convidar você que me assiste e que vai pro estádio, que é membro de organizada, ou que vai pro estádio, mas não é torcedor organizado, que canta mais, que canta menos, que vai a mais, que vai a menos, ou inclusive aqueles que só estão nas redes sociais comentando e tá tudo bem, todo mundo é torcedor igual, não existe uma hierarquia entre torcedores, que a gente coloque a mão na consciência em relação principalmente ao clima que a gente tem visto na Liga Arena e comece a entender que se a gente não fizer a nossa parte, é muito pouco provável que o restante funcione, porque o restante não está nas nossas mãos e muito pelo contrário, está justamente nas mãos de uma série de pessoas que já se mostraram pouco competentes ao longo dos últimos anos. Então a nossa grande chance de influenciar positivamente essa temporada do Atlético tão difícil, tão complicada, é justamente esquecer um pouco das mágoas justificadas, ninguém está discutindo isso, e empurrar esse clube, nem que seja na marra, em direção a uma posição mais digna, uma campanha mais coerente com aquilo que o Atlético representa enquanto instituição, a sua estrutura e os investimentos que foram feitos. Esse elenco ele não é barato dentro do contexto da Série B. A gente tem todas as condições de fazer uma campanha boa para poder retornar ao lugar que é de direito do Atlético, onde o Atlético esteve por tantos anos e de onde a gente espera que depois de retornar o Atlético não deixe de estar nunca mais, que é a primeira divisão do Brasileirão. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Deixem aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso que foi dito no vídeo de hoje. Como eu sempre digo aqui, eu leio tudo, leio todos os comentários que são deixados aqui no canal. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano. O objetivo é chegar a 5 mil inscritos em 2025 e se isso acontecer, vou sortear uma camisa oficial para um inscrito aqui do canal. Tem aqui a minha promessa. Compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.